Hoje em dia está na moda falar de CLT como se fosse um xingamento, como se fosse uma coisa ruim, como se fosse algo vergonhoso. Isso se deu muito por conta dessa explosão de diversos gurus vendendo mentorias, treinamentos e imersão na internet. Mas eles não falam uma coisa que é muito importante. Um levantamento do Sebrae com o IBGE revelou que a renda média de empreendedores de pequenos e médios negócios é de R$ 3.200 a R$ 3.500. Ou seja, empreender é uma coisa que não é fácil. Essas pessoas elas romantizam muito, como se fosse muito fácil, muito legal, muito bacana. É claro que é muito admirável quem empreende no Brasil, um país de carga tributária tão alta. E os conteúdos desses gurus que não passam as informações mais importantes são consumidos por pessoas da geração Z. Essa geração que eu vou poupá-los de críticas e comentários porque eu posso acabar me alterando aqui. E isso não seria legal. A questão é que a maioria das pessoas que falam mal de CLT nem sabe o que significa essa sigla, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. O CLT ele vai te garantir um 13º, férias remuneradas, entre outros benefícios. É claro que muita coisa ali está embutida no valor do seu salário, mas no final das contas é uma segurança que você tem, por mais difícil e quebrado que o país esteja. Pense por um momento, eu não estou aqui para defender o CLT, mas a questão é que para quem não nasceu em berço de ouro, para quem não nasceu numa condição muito favorável, infelizmente vai ter que se sujeitar a isso em algum momento. E quanto mais cedo, melhor. Lembro-me de quando eu tinha 14 para 15 anos. Eu entrei numa empresa como menor aprendiz e essa carteira aqui foi assinada. Tenho ela com muito orgulho. Foi lá que eu aprendi a ser homem, sabe? Eu era um garoto com menor aprendiz, lá na empresa eu fui efetivado, aprendi a mandar um e-mail, aprendi a me comunicar com as pessoas. Então tudo isso favoreceu a minha formação. E depois de um tempo eu decidi abrir a minha empresa. Tive o CNPJ, mas no final das contas eu via que não compensava. As dores de cabeça, a cobrança era muito alta. Uma cobrança que era de mim mesmo, pois eu não tinha patrão, mas eu me cobrava dia após dia para entregar o melhor resultado na minha empresa. Então, eu quero trazer para você o outro lado da moeda, o outro lado que ninguém fala. Empreender não é fácil. Para mim, CLT significa trabalhador honesto, que leva o alimento para casa, orgulho de prestar serviços, orgulho de acrescentar algo na humanidade. É aquela coisa, a gente não pode trabalhar a vida toda também construindo riqueza para alguém. A gente tem que, em algum momento, trabalhar para nós mesmos. Mas quando isso for seguro, quando fizer sentido. Não adianta você dar louca e falar assim, não, vou largar tudo e vou empreender, sendo que você não tem um plano de negócio. Eu tenho um amigo que ele tem umas ideias meio mirabolantes, assim, como, por exemplo, alugar um apartamento comercial e iniciar uma empresa de jogos do nada, sendo que ele não tem nem clientes, não tem uma renda fixa, com exceção à renda do trabalho dele CLT. Trabalho que se ele sair, vai ficar sem nada. Ele pode conseguir um dinheiro ali com a rescisão e pagar uns 2 a 3 meses de aluguel, no máximo, mas o que ele vai ficar fazendo esses 2 a 3 meses? Esses gurus, eles entram na cabeça de uma maneira que você acaba pensando que você é capaz de tudo, que você vai simplesmente tomar uma decisão e tudo se resolverá. Eles passam a ideia de que você deve queimar os navios. Tem uma história que é a seguinte, tinha um general que era muito destemido e quando ele chegou numa determinada ilha que ia acontecer uma guerra ali, ele mandou os seus tripulantes queimarem todos os navios que eles chegaram, porque eles só tinham uma saída, ganhar a guerra. Pois se eles por algum motivo não conseguissem ganhar a guerra, eles não teriam como voltar para casa e morreriam. Mas veja o quão extrema é essa situação. Por que você deve se colocar numa situação dessa? Como no exemplo que eu dei do meu amigo, de largar o emprego, usar a rescisão para pagar um aluguel de alguma coisa e tentar algo como se fosse pura mágica. Não é assim que funciona. Como eu disse, empreender é muito legal e muito admirável, mas não é fácil. Você tem que ter um plano estruturado, você tem que ter algumas horas de voo ali com alguém que saiba o que faz, com alguém que já empreende, para que você possa ter dicas, para que você possa entender como é que funciona o negócio que você quer entrar. Em suma, eu estou dizendo que você deveria ter um mentor se você quisesse sair do seu trabalho hoje e empreender. Mas a questão é que as pessoas atrelam muito o CLT a um subemprego. A gente tem que pensar que tudo tem um começo na vida. E a carreira dentro de um CLT, de uma corporação, por exemplo, ela tem alguns degraus que você deve subir. Você pode começar como auxiliar e ir galgando degraus até que você chegue, talvez, num cargo de diretoria, por que não? Tem empresas que vão te dar essa oportunidade, tem empresas que não.
Mas uma coisa é certa, você não consegue puxar uma bola dentro de uma piscina lá para o fundo, ela sempre vai subir. Se de alguma maneira você se destacar, você vai acabar subindo, por mais que tentem te puxar para baixo. E se você não crescer, se você não subir nessa empresa que você está, você vai subir numa outra empresa. É só questão de tempo. E é claro que você tem que ser um bom observador. O lugar que você está hoje te valoriza? Outro dado importante é que quase 70% dos empreendedores ganham até 2 salários mínimos. Quanto é o salário mínimo hoje? 1.500 e pouco? A gente está falando mais ou menos aquela média dos 3.000 reais que eu falei anteriormente. Então temos que aprender a separar as coisas. CLT é uma coisa, subemprego é outra e corrida dos atos também é outra coisa. E as pessoas costumam juntar tudo isso como se fosse o fim do mundo. Como por exemplo, um cara que trabalha no McDonald's e pega o metrô todos os dias. Ele está no subemprego e ele está na corrida dos ratos, que ele está se matando ali todos os dias ali, se lascando para conseguir chegar no trabalho. Então as pessoas atrelam CLT como se fosse tudo isso, mas CLT também é cargos bons que pagam salários bons. Você pode ser um CLT ganhando 6.000 reais por mês. Você pode ser um CLT que tem o seu carro, que tem uma vaga na garagem da empresa e você mora próximo da empresa. Tudo depende muito do ponto de vista. E o principal, não se iluda com esses mentores, essas pessoas que ficam ostentando carros de luxo. Você que não é rico, você que não nasceu em berço de ouro, você que não é milionário, você vai ter que chegar lá de alguma maneira. Então, a CLT acredito que seja um excelente caminho. Lá você vai aprender a aprimorar habilidades ou até aprender uma habilidade nova. Eu não quero que você seja CLT para sempre, mas eu quero que você seja por tempo necessário até que você construa uma riqueza suficiente, até que você consiga, através da CLT, melhorar a sua realidade. E se você quiser saber quais são as 3 coisas que estão atrapalhando a sua vida, não deixe de ver o próximo vídeo que está aqui. Tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Fico por aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Faça o bem, evite o mal e viva a sua vida extraordinariamente.